Vamos então retomar o estudo do nosso livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 18. Os tempos são chegados, sinais dos tempos. Nós estamos hoje no item número 7. Lembrando, que nós temos já programado para os nossos próximos estudos, após o término dos livros que estamos estudando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro A Gênese. Esse A Gênese é aquele que já tem previsão de acabar logo, porque ele tem 344 páginas, nós já estamos na 294, então rapidamente a gente consegue superar essas páginas que faltam, Então são aí 60 páginas, 50 páginas que faltam, então rapidamente a gente supera. E terminando então, nós temos como previsão o estudo do livro O Céu e o Inferno, somente a segunda parte, na parte dos exemplos, que são as entrevistas que Kardec faz com os espíritos de diversas categorias, já desencarnados. E também temos programado as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, são os 3 livros dela que a gente vai estudar, que são... Peraí que eu já passo para vocês já, que eu nunca guardo de memória os livros dela. Só um instantinho. Prontinho. São os livros Devação do Invisível, Dramas da Obsessão e Recordações da Mediunidade. A gente vai estudar na sequência, que é muito bacana. São livros muito bacanas para o nosso aprendizado. Então eu vou, quando chegar aqui no final do livro A Gênese, nós vamos decidir qual que nós vamos começar primeiro. Você começa pelas obras dela, e no livro A Gênese, no final do A Gênese, ou se a gente começa primeiro o Céu e o Inferno. E o outro livro, aquele que sobrar, a gente vai então estudar depois do final do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no capítulo 21, e ele tem 28 capítulos, então também rapidamente a gente consegue superar. Mas eu estou ansioso para estudar as obras da Dona Ivone, porque os livros são muito bacanas, quem já leu conhece o conteúdo, conhece a linguagem, é um conteúdo de experiências pessoais que ela vivenciou no campo da mediunidade, que é muito interessante para nós. Então todo bom estudante de mediunidade tem que também estudar os livros da Dona Ivone para ver na prática aquilo que nós estudamos na teoria, do livro dos médiuns, por exemplo. Então, essa é a nossa programação. Não é não, Angelina. Pelo menos eu não conheço esse título. Amor e Ódio. Tá, mas vamos lá então, pessoal. Nós estamos no item número 7, a gente faz um retorno rápido no item número 6, só para poder fazer aqui a recapitulação. Kardec diz assim, então: até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontestáveis. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis, que se tornam impotentes quando vem a idade madura. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento, e para isso é preciso destruir tudo o que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Esse é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das principais fases da humanidade. Essa fase, que se elabora neste momento, é o complemento indispensável do estado precedente. Como a idade adulta é o complemento da juventude. Ela podia então ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, recapitulando, recapitulando aqui o item número 6 que nós vimos no encontro passado, Kardec fala aqui então sobre
essa fase de progresso da humanidade, né? Isso porque no século XIX ele diz que a ciência daquela época evoluiu como em nenhuma outra época na história da humanidade. Se nós pegarmos o século XXI, o século XIX fica parecendo um período com poucas descobertas, não com pouca importância, já que realmente nós tivemos ali um período importante do século XVIII para o século XIX, Revolução Industrial, a eletricidade, né, e tantas outras descobertas, máquina a vapor, né, tudo isso que impulsionou grandes descobertas, né, mas nós entramos no século XX na parte então da alta tecnologia. Então, a partir desse período e dessas descobertas, nós tivemos um avanço incomparável com outras épocas, né? Só que o que é lembrado aqui também é que muitas dessas descobertas eram usadas exatamente para satisfazer os interesses maculados, né, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, essa mudança, essa elevação de valores, somada ao desenvolvimento tecnológico, é o que vai fazer com que a humanidade se transforme, porque isso vai refletir, como nós lembramos, não apenas em ver as pessoas boazinhas, pessoas inteligentes e boazinhas a partir dessa transformação, mas todas as consequências decorrentes dessas mudanças, como, por exemplo, um desenvolvimento social, uma moralização no cenário político, econômico, a própria ciência alcançando novas descobertas, preocupadas em fazer com que todos os benefícios dessas descobertas alcancem toda a população e não fiquem restritas a determinados setores da sociedade, principalmente aqueles setores mais abastados. Então tudo isso vai refletir no nosso modo de viver. Então o homem deixando de lado o egoísmo e o orgulho, cultivando a caridade e a humildade, vai fazer com que tudo aquilo que ele descubra tenha como princípio fundamental o bem coletivo, e não o bem setorial ou o bem individual. Então, estão chegados os tempos, nós estamos percebendo ainda um grande tumulto, né, um grande desequilíbrio na nossa sociedade. Mas como nós lembramos do nosso encontro anterior, ao fazermos uma vistoria na nossa história e vermos eventos anteriores, nós veremos que o nosso egoísmo hoje não é nada comparado com o egoísmo do passado, onde detalhes, né, determinavam a vida das pessoas, determinavam as suas relações, a sua autodestruição. Hoje nós temos alguns eventos que ainda chocam, mas o fato de nos chocar já mostra exatamente essa nossa evolução. Braz lembrou aqui, na nossa vida atual esconde cada segredo feio de outras existências, né? Na verdade, Braz, a gente lembra agora que esse período de expurgo que a gente está vendo, essas dificuldades todas, é exatamente aquele momento de depuração. Está todo mundo ali sendo testado, né? Ou pelo menos todo mundo, na verdade, mas são poucos aqueles que felizmente não estão sabendo aproveitar. Mas de um modo geral, assim, esse sofrimento coletivo que nós estamos vivendo, nessa expiação coletiva, como foi lembrado até mesmo, né, lá no livro Obras Póstumas, essa expiação coletiva que nos atinge nas três esferas, individual, familiar e social. Então todo esse tumulto que a gente está vendo, as dificuldades, as lutas, são oportunidades exatamente de expurgar aquilo que veio, né, como equívocos do passado. Então agora temos a oportunidade de fazer esse resgate. Agora o bom é fazermos, né, tirarmos o bom proveito dessas oportunidades. Né? Bom dia, Dudu. Continuando então agora, iniciando o nosso item número 7, que é o estudo de hoje. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Né? Então, é fundamental a gente perceber que não é o Brasil que como o próprio Espírito Ismael intitulou, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então não é o Brasil que vai se beneficiar, não são países europeus, mas é uma movimentação mundial, apresentando para nós, escancarando problemas, escândalos, para que toda a humanidade possa se mobilizar e avançar dentro desse campo do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que mais se opõem trabalham para o seu
insucesso. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada por elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos muito diferentes dos da geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo está morto e viverá na história, tal como hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aqui a gente fazendo um balanço de tudo o que nós vivemos na atualidade. Nós percebemos que a humanidade ela é constituída fundamentalmente de habitantes desse planeta, espíritos que já vêm há muitas encarnações se desenvolvendo nesse nosso ambiente. Então, de certa forma, nós estamos meio que acostumados a viver essas dificuldades. Esboçamos, alguns esforços para promover mudanças aqui no nosso mundo, mas são esforços isolados, não é um esforço coletivo. Nós demonstramos indignação, nós demonstramos revolta, insatisfação, mas nós vemos muito pouco no que diz respeito ao trabalho propriamente dito de transformação. Nesses áudios que a gente estava ouvindo aqui, no início da nossa harmonização, que é o áudio do Paulo Goulart, ele tem lido textos de Emmanuel dessa vez. E a primeira mensagem ela diz assim: muitos querem a paz, mas são poucos que se esforçam para promovê-la, mais ou menos com essas palavras. E essa é uma realidade também. Então nós demonstramos uma grande insatisfação com tudo aquilo que acontece à nossa volta, mas fazemos muito pouco em termos de esforços para promover realmente mudanças. Então o que Kardec está lembrando é que essas novas gerações de espíritos que estão reencarnando no nosso meio, com esse objetivo, com esse propósito de realizar esse trabalho de transformação, são eles que estão nos influenciando e eles estão nos estimulando a acelerarmos essas mudanças. Então, quer dizer, desejamos a mudança, mas muitas vezes estamos acomodados, acostumados com as coisas como estão. É aquela descrença, do jeito que está vai ficar, não adianta a gente querer fazer alguma coisa que nada dá certo, nada funciona nesse país, nada funciona nesse mundo, e começamos então a trazer para nós essas justificativas. E aí surgem então esses espíritos que vêm com uma outra mentalidade, não contaminados por essa apatia, por essa acomodação que lamentavelmente caracteriza a nossa sociedade, mas eles trazem exatamente esse impulso e começam então a surgir como referências em todas as áreas, na arte, na ciência, na economia, na política, na sociedade de um modo geral. Então, eles trazem esse novo pensamento, trabalham e são observados e admirados por todos nós, que acabamos então acabamos tentando acompanhá-los. Então mostra que essas gerações que estão reencarnando são espíritos, muitos deles vindo para o nosso mundo por uma questão de necessidade evolutiva deles próprios, e muitos outros vindo como missionários, preocupados exatamente em reencarnarem nesse mundo e nos ajudar nessa transformação. Então, é nesse sentido que Kardec apresenta essas ideias. Então, assim, ele diz que o velho mundo estará morto e viverá na história. Então, isso porque, a partir dessas mudanças que nós vamos promover, nós poderemos depois olhar para trás e dizer assim, com toda tranquilidade, você lembra como era o nosso planeta? Lembra as coisas que aconteciam aqui? Então isso faz parte da história. Hoje nós estamos vivendo um momento da história em que a gente faz uma comparação do presente e do passado como se fosse a mesma coisa. De dizer assim que muito pouco mudou de lá para cá, muito pouco foi conquistado em termos de valores, em termos de ações, num relacionamento social, relacionamento coletivo. Mas, na verdade, como a gente falou, é fundamental, para estudarmos esse capítulo, termos uma visão global da história da humanidade para perceber as mudanças, as ideias que foram lançadas, as ideias que deram continuidade, as ideias que morreram no meio do caminho, nações que se transformaram, conflitos que surgiram, tudo isso faz parte desse nosso cenário e precisa ser avaliado. Não basta apenas a gente imaginar do progresso moral sem a gente lembrar como era o passado. O presente, o passado e o futuro são três tempos que estão intimamente vinculados. E um é consequência do outro.
Então, às vezes, quando eu estou estudando história, meus alunos perguntam assim, mas por que eu tenho que saber essas coisas? Isso quando tem que estudar sobre a Idade Média, sobre a Idade Antiga, né? Até a Idade Moderna também, assim, nessa parte mais próxima, eles acabam perguntando sobre isso. Sobre a história contemporânea, a história do Brasil, a história do mundo, né? Falando sobre comunismo, falando sobre capitalismo, guerras e coisa e tal. Eles perguntam, mas isso já aconteceu há tanto tempo, por que eu tenho que estudar isso? E a resposta é óbvia, você está estudando isso do passado para você entender por que as coisas são assim agora no presente. Do contrário, você vai achar que esse nosso cenário atual, ele simplesmente surgiu do nada. Aconteceu, puf. E na verdade não, na verdade ele veio vindo como consequências. Né? Ontem eu tive a oportunidade de finalizar uma das séries que eu gosto de assistir, gosto muito de assistir, uma série chamada 11-22-63. Esse é exatamente o nome, né? Que faz uma referência ao dia 22, né? 11-22, no calendário americano é o contrário, né? Eles colocam o mês depois do dia, mas é o dia 22 de novembro de 1963, o dia do assassinato de John Kennedy. Então, Kennedy foi assassinado nesse dia e o jovem protagonista voltou no tempo para impedir o assassinato. No momento em que ele impediu o assassinato, Kennedy continuou vivo, teve 2 mandatos seguintes depois. Quando ele voltou para o presente, era um presente caótico, onde houve guerras ali com a União Soviética da época, os Estados Unidos praticamente destruídos e tudo mais. Então ele percebeu que mudando um evento no passado, ele alterou completamente o seu presente. E aí então ele voltou para o passado, evitou fazer aquelas alterações e deixou as coisas seguirem seu curso. E aí ele voltou para o presente, né, para o seu tempo contemporâneo, tudo certo, sem fazer nenhuma alteração no passado. Aquele filme também, o Efeito Borboleta, que é um filme muito interessante, inclusive ele foi estudado numa época, há alguns anos, quando o CELD, lá no Rio de Janeiro, tinha um momento de estudo chamado CineCELD. Então eles projetavam um filme e depois faziam uma análise à luz da doutrina espírita. E esse filme foi analisado, né, o Efeito Borboleta. E aí mostra assim, que cada vez que o rapaz que voltava no tempo tentava alterar um pequeno detalhe, ele comprometia completamente o futuro. Bom para uma coisa, ruim para outra, porque dá a impressão de que as coisas só são boas, né, e nem sempre são. Então mostra para nós assim que, quando nós analisamos o passado e percebemos o nosso presente, isso mostra que, dependendo da forma como nós estamos vivendo agora, nós projetaremos para o futuro os mesmos problemas ou até agravaremos. Então, aprendendo com as experiências do passado, do nosso próprio passado individual, nós não aprendemos, não melhoramos o presente e procuramos construir um futuro melhor? Na história da humanidade, a nossa sociedade global, planetária, é a mesma coisa. Nós aprendemos com as experiências do passado, embora nós achemos que não temos nada a ver com o que aconteceu anteriormente. Ah, mas do passado quem fez foi aquele povo lá de trás. Nós somos um povo atual. Aí a doutrina mostra para nós que nós não apenas estávamos naquele período, como muitas vezes poderíamos até ser protagonistas daqueles eventos. Então estudar passado, presente e começar a imaginar o futuro é fundamental para a gente entender essas mudanças que o nosso planeta está vivendo e as mudanças que nós esperamos que também aconteçam. Então por isso que eu insisto para vocês, né? Até comentei de um livro que foi escrito por espíritas, mas é um livro somente de análise, né? Eu já comentei sobre ele, chamado Fragmentos da História. E é um livro muito interessante que mostra grandes eventos que aconteceram na história da humanidade, de guerras, grandes descobertas, escravidão e tantas outras situações, analisadas à luz da doutrina espírita. Muito legal, né? Visto assim nos bastidores. Quando eu comprei o livro, é claro que eu vim com toda aquela expectativa de imaginar que era um livro psicografado, de um espírito que fosse trazer grandes revelações e coisa e tal, né? Mas, embora um pouco frustrante pela autoria, não deixou de ter um bom conteúdo pelos temas que foram selecionados. Então, muito bacana ver isso tudo, né? De imaginar, por exemplo, se por acaso a frota de Cabral tivesse sido atingida por uma tempestade e eles não tivessem chegado aqui no Brasil, e de repente outros povos tivessem vindo para cá. Como seriam as coisas? Se por acaso uma pequena atitude de um imperador como Dom Pedro I, como seria o nosso presente se ele tivesse visto o Brasil, trabalhado no Brasil para desenvolvê-lo realmente como um grande país, uma grande nação, um grande império?
Como seria tudo isso? Como seria se Hitler não tivesse nascido? Inclusive nós temos outros filmes também, outras séries, que mostram pessoas voltando no tempo com o propósito de assassinar o Hitler. Então era aquele trabalho todo de tentar se aproximar da família, tentar ganhar confiança, para matar o garotinho, para evitar que as coisas acontecessem no presente. Então a gente vai analisando tudo isso historicamente para entender exatamente por que nós estamos vivendo essa situação agora. No nosso país, inclusive. Por que hoje nós temos esse cenário político? Por que hoje temos esses valores, essas situações problemáticas, esses dramas que nós estamos vivendo? Não são coisas do acaso, são desdobramentos do passado. E se nós queremos projetar um futuro diferente, temos também que fazer um trabalho que se desdobre positivamente para o futuro. Continuando, vamos lá. Bom dia, Ligeirinho. Além disso, diz aqui Kardec, todos sabem que a atual ordem das coisas deixa a desejar. Isso ele está falando naturalmente do século XIX, né? Por exemplo, né? Deixa eu só terminar esse parágrafo que a gente comenta. Além disso, todos sabem que a atual ordem das coisas deixa a desejar, depois de se haver, de certo modo, esgotado o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar só pode estar no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem, no entanto, poder ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se realiza para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Aqui um comentário no rodapé, né, dos revisores, coloca assim, ao tempo em que o codificador escreveu essas linhas, a escravidão baseada na diferença racial ainda era prática institucional no Brasil. E ainda hoje, né, nos albores do século XXI, observamos distorções de ordem material e principalmente social que fazem com que essas palavras de Kardec soem bastante atuais. Então a gente já comentou, né, que quando o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, o Brasil vivia em plena escravidão, já tendendo, né, com movimentos abolicionistas. A abolição aconteceu 30 anos depois, praticamente 31 anos, depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Aqui no Brasil, né, os imigrantes já começavam a chegar para ocupar os postos de trabalho em fazendas de café aqui da região sudeste. Movimentos importantes na Europa já começavam também a influenciar aqui a nossa região. O Brasil vivia há 37 anos depois da sua independência. Então dá para imaginar como aqui estava turbulento as coisas, né? A África sendo dividida pelas nações europeias, naquela época do imperialismo, em busca de mercado para poder vender seus produtos e coisa e tal. Então Kardec coloca exatamente nesse período, quando ele escreveu esse livro em 1869, então o Brasil era um país escravagista, a maioria dos países da América Latina tinham acabado de se tornarem independentes, os países da África estavam todos colonizados e repartidos entre os países europeus, sendo explorados, né, vorazmente, e por isso hoje a África tem esse quadro de pobreza, de miséria, exatamente porque ele foi repartido e explorado por esses países. Então é dessa época que Kardec fala. Vivia na França, naquela época pós-iluminismo, naquela época gloriosa, né, da arte, da cultura e tudo mais, mas ainda convivendo com essas situações no nosso planeta. Então, avançou em vários aspectos, mas em outros ainda deixava muito a desejar. E continuando. Entretanto, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode se realizar sem comoção. Essa mudança radical fala exatamente dessa evolução, desse progresso moral, em virtude dessas novas levas de espíritos que reencarnam aqui no nosso meio. Então, para fazer uma mudança tão grande, num tempo tão pequeno, mostra exatamente o choque que isso provoca, já que nós estávamos habituados a viver desse mesmo modo, acomodados nessa condição, durante muitas e muitas encarnações, durante muitos e muitos séculos. Então nós fomos evoluindo gradualmente e de repente as mudanças radicais chegam de uma hora para outra e provocam impacto. Então há uma luta inevitável entre as ideias antigas e as ideias novas. As ideias novas que são progressistas dentro do campo moral e as ideias antigas, aquelas tradicionais, mantendo aquela mesma ordem
das coisas. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno esteja aplainado e o equilíbrio restabelecido. Assim, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do período de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, o agito nas entranhas da humanidade. Todos esses valores, né, de pensar em situações, por exemplo, em que o individualismo, o materialismo imperava, e por isso essas grandes diferenças sociais. Hoje nós vemos exatamente isso, nesse conflito de classes, aquelas classes mais pobres, as classes mais ricas, o empresariado contra os trabalhadores, os administradores contra a sociedade, nações contra nações. Então nós vemos assim que agora os grandes problemas não são mais os catastróficos. Embora ainda provoquem em nós grandes perturbações, né, como terremotos, tempestades, tsunamis e tudo mais, isso não se compara aos conflitos morais que acontecem no nosso planeta. Só basta pensar no Brasil. Qual é o grande problema que a gente tem? É algum problema climático? É algum problema geográfico ou geológico? Ou é um problema social que nós estamos vivendo? O Brasil se descreve claramente como um problema social. É a pobreza, é a corrupção, é a indiferença, é o desequilíbrio moral que nós estamos vivendo, toda essa perturbação moral que nós estamos vivendo. Então o Brasil não tem esse problema. Aquilo que acontece em termos de eventos naturais são pontuais e são muito esporádicos. Nada comparado com aquilo que acontece no nosso dia a dia, na convivência da sociedade. A mesma coisa acontece no nosso mundo. A gente liga a televisão e começa a procurar catástrofes. Que tipo de catástrofe que a gente tem assistido recentemente? Por acaso é um trem que bateu, é um avião que caiu, foi uma tempestade, um furacão, coisas que foram acontecendo, mas quando a gente começa a observar em termos de moralmente, a gente vê as nações em conflito, refugiados, fome, doenças, epidemias e tantos outros problemas que nós estamos vendo. Tudo isso diz respeito ao quê? Ao próprio comportamento da humanidade. Então por isso que não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. É esse conflito que a gente tem observado. E ele continua: a humanidade é um ser coletivo em que acontecem as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Então, no nosso caso, individualmente, de ano em ano, né? Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a gente tem algo que se transforma em nós, seja de uma forma radical, seja de uma forma mais lenta, mais branda. Já quando se fala em humanidade, o nosso tempo ele acaba sendo medido pelas gerações e não pelo indivíduo. Então por isso que de século em século nós vamos analisando o nosso passado e percebendo aquilo que vem acontecendo no presente, e nós vamos observando essas mudanças. Que os antigos viviam de uma forma, os novos chegam hoje, vivem diferente. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, gerações anteriores, viveram tais situações e nós estamos vivendo outras. Então, na verdade, nós estamos falando de seres individuais e seres coletivos. Acompanhando-se a evolução da humanidade através dos tempos, pode-se ver a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. E é exatamente isso que a gente observa. Quando nós analisamos, historicamente, nós vamos no passado, na época dos reinos, dos impérios. Depois nós mudamos e vemos ali, na Idade Média, a época dos castelos, os problemas e os dramas daquela coletividade. Depois se avança um pouco mais, numa fase mais tecnológica, e vemos também outros dramas vividos por aquele grupo. Cada geração tem o seu problema. Teve ali a sua conquista e teve também o seu problema. E por isso ele coloca, né, marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Ao lado dos movimentos sociais, ao lado dos movimentos parciais, há um movimento geral, que dá impulsão à humanidade inteira. Mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Tal como uma família composta de vários filhos
dos quais o mais novo, por exemplo, ainda é um bebê, e o primogênito tem 10 anos. Dentro de 10 anos, o primogênito terá 20 e será um homem, e o mais novo terá 10. E posto que mais adiantado, ainda será uma criança, mas por sua vez, tornar-se-á um homem. Assim ocorre com as diferentes partes da humanidade. As mais atrasadas avançam, mas não poderiam, de um salto, atingir o nível das mais avançadas. A humanidade, tornando-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para sua felicidade. Ela não acha mais, no estado atual das coisas, as legítimas satisfações para as quais se sentem chamada. E então sacode seus coeiros e se lança, impelida por uma força irresistível, através de regiões desconhecidas, para a descoberta de novos horizontes menos limitados. Isso para nós é bastante claro quando observamos as gerações atuais, os jovens atuais. Pegamos ali a nossa juventude, né, as crianças ali, a partir dos seus 5 anos, né, que a gente pode colocar assim, até os seus 20 anos de idade, o modo de viver dessa geração. E aí nós voltamos então 50 anos no tempo e nós nos perguntamos, essa geração de hoje conseguiria ser feliz vivendo naquele passado? Não tendo mais os relacionamentos, não tendo mais a liberdade positiva e negativa, inclusive. Então, certamente nós perceberemos que essa geração atual seria completamente, entraria num contraste direto com aquilo do passado. Porque hoje elas têm novas necessidades em virtude da própria dinâmica da sociedade atual. Como eu falei para vocês, a tecnologia é algo presente no nosso cotidiano, o pensamento mais avançado em termos de ambições, de mercado de trabalho, de oportunidades. Voltando 50 anos no tempo, um jovem jamais pensaria, né, numa família comum, numa vida comum, pensar em fazer uma escola, uma universidade, um grande emprego. Ele pensava naquilo que a família pensava. Hoje não, hoje um jovem já entra na escola se preparando para a disputa do futuro. Nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos sociais, a vida urbana hoje, com todo esse dinamismo que nós temos, onde as distâncias foram encurtadas, né, a comunicação nos permitindo contato com o mundo todo. Imagina que 50 anos teria isso. Como eu sempre falo, né, na época em que eu era adolescente, ali, ou até mesmo criança, por volta dos meus 8, 9 anos de idade, eu brincava na rua tranquilamente o dia todo. Não tinha essa coisa de computador. TV a cabo no Brasil não existia, então a gente tinha meia dúzia de canais que funcionava com antena. O telefone era na casa do vizinho, porque ninguém tinha telefone. Hoje não. Olha a quantidade de coisas que nós temos à nossa volta, estimuladas, né? As próprias mulheres, né, André, do passado também eram criadas com uma outra mentalidade, eram criadas para serem donas de casas. Donas de casa. Elas deveriam ter filhos, ser prendadas para cuidar da casa, fazer boa comida, cuidar de toda a rotina doméstica, enquanto o marido ia trabalhar para ser ali o sustentáculo da família. Hoje não, hoje as jovens são educadas já com essa mentalidade de liberdade, de competição, de oportunidade, querendo alcançar ali mais espaço para desfrutar dos seus direitos. Então vemos que a mentalidade de hoje é do passado. Pois é, nem pensam em casar. Pega hoje uma adolescente por volta dos seus 15, 17, 18 anos e volta no tempo e diz assim, olha, você vai casar, vai ficar em casa. Você vai casar com 22, 23 anos, que era a época que se casava naquela época, e em seguida você vai ter meia dúzia de filhos e você vai cuidar do marido quando ele chegar em casa. Então essa mentalidade é completamente incompatível com a nossa geração atual de jovens. E isso mostra claramente, quer dizer, houve, sem dúvida nenhuma, um progresso nesse sentido. Mas é claro, né, que todo progresso traz também ali os seus problemas. Porque nós queremos muitas vezes avançar num campo sem estarmos preparados para isso. A Paty lembrou, né? 23 anos já estava solteirona ali. 15 anos já estava comprometida naquela época, né, Paty? 15 anos já estava prometida para alguém ali, né? Já ia casar. Eu me recordo que na época daquelas brincadeiras, né, que a gente fazia aqueles quadradinhos e colocava quantos filhos você quer ter, qual o nome das suas 3 namoradas, com quem você vai casar, aquela coisa toda, e começava a contar. Aí você colocava, com quantos anos você vai casar?
Na mentalidade nossa era 18, 19 e 20 anos. Todo mundo colocava 18, 19 e 20, ou 19, 20 e 21. Hoje não, hoje com que você vai casar? Ah, com 30, 32, 35. Então, assim, pensamos exatamente dessa forma. A mentalidade se transforma, né, em virtude dessa mudança cultural, dessa mudança moral, tecnológica que nós estamos vivendo. Né? Depois essa era diferente, né, Paty? Porque as gerações precoces a gente já viu como é que era, né? Só que naquela época, 15 anos de idade, era assim o tempo certo para começar a pensar em casamento. Fazer seu enxoval, começar ali a perceber quem que vai ser seu marido e coisa e tal. No tempo atual, em virtude desse desequilíbrio, com 13 anos de idade, as jovens estão engravidando, sem qualquer tipo de planejamento para o futuro. Esse é um problemão que a gente tem. Né? Casou com 47, Marcelo, tá certo. Né? Mas a gente lembra assim que, voltando nesses 50 anos no tempo, a gente percebe claramente que a mentalidade era diferente. E ele continua para nós aqui assim: e é no momento em que ele se acha bastante limitada, em que ela se acha bastante limitada na sua esfera material, em que a vida intelectual avança a altos níveis, em que o sentimento da espiritualidade desabrocha, que os homens, dizendo-se filósofos, esperam encher o vazio com doutrinas nihilistas e materialistas. Estranha aberração. Esses mesmos homens que pretendem impulsioná-la para frente se esforçam para se circunscrevê-la no círculo estreito da matéria, de onde ela aspira a sair. Eles lhe obstruem a visão da vida infinita e lhe dizem, mostrando o túmulo, Nec plus ultra, que significa não mais além. É uma expressão que você dizendo assim que você não pode ir mais do que, não pode ir além daquilo que está previsto para você. Nec plus ultra, essa expressão latina. Como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade se realiza de duas maneiras. Uma gradual, lenta e imperceptível, se considerarmos as épocas consecutivas, que se traduzem por aperfeiçoamentos sucessivos dos costumes, nas leis e nos usos, melhoras que só se percebem com o passar do tempo, como as mudanças que as correntes d'água causam na superfície do globo. A outra pelos movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos um espaço que levaria séculos para percorrer. É então um cataclismo moral, que dissipa em alguns instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Isso para nós é bastante claro nos tempos atuais, que nós percebemos que essas convulsões sociais que temos observado aqui no Brasil, por exemplo, ou mesmo na Europa, em virtude daquelas migrações, daquelas imigrações, né, dos refugiados e tudo mais, são explosões de eventos sociais que provocam grande impacto. É uma coisa que ninguém prevê. Não são aquelas mudanças graduais que vão acontecendo lentamente, mudanças de sistemas, como nós vimos, né? De pegarmos, por exemplo, o feudalismo, que começou ali no séculos XIII, séculos XII, e foi ali mais ou menos até o final do século XVIII, século XVII, né? Então nós pegamos assim que o feudalismo durou ali coisa de séculos. A escravidão no Brasil, como nós comentamos anteriormente, mais de 3 séculos. Império Romano durando ali 5, 6 séculos. Aí tivemos ali depois, por exemplo, né, o comunismo na União Soviética durou ali praticamente 70 anos. Então nós vemos assim que são décadas de situações que vão gradativamente se transformando para o bem ou para o mal. Algumas vão se dissipando naturalmente por serem incompatíveis com a realidade, por serem utópicas ou mesmo falhas. Outras vão se desenvolvendo por entrarem em sintonia com as necessidades da sociedade. Então essas mudanças a gente percebe que muitas vezes não é a nossa geração que acompanha. São várias gerações que vão analisando, vivendo uma época, e isso vai se tornando naturalmente eventos históricos que ficam registrados nos livros. Coisas que nós não vivemos, mas nós podemos ver em documentários, em livros, em histórias, que aconteceram numa outra época. E essas mudanças então foram acontecendo lentamente.
Já no nosso caso, como por exemplo atualmente no Brasil, esse cenário político com insatisfação, com convulsão, com escândalos e coisa e tal, é um choque que, sem dúvida nenhuma, vai gerar uma mudança significativa na nossa sociedade. Vai mexer com as nossas leis, vai mexer com a nossa mentalidade, vai mexer com o nosso comportamento. Então a ideia é, como é que nós vamos reagir daqui, por exemplo, a 2, 3 anos, depois de tudo isso que está acontecendo aqui em 2016, trouxer ali os seus resultados? Serão resultados positivos, negativos? Aí vai depender da opinião de cada um. E mesmo assim é uma questão de especulação, porque assim, nós simplesmente não temos como prever o que vai acontecer. Mas certamente é um acontecimento de grande impacto para nós. Como aconteceu no passado, né, quando nós vimos ali aquela época em que o Brasil deixou de ser colônia para ser império, 1822, quando ele deixou de ser império para virar república, em 1889. Então, assim, as pessoas tinham um modo de viver e, de repente, as coisas mudaram. Claro que o primeiro impacto que é apresentado para nós é assim que a população, de um modo geral, sentiu muito pouca diferença. Imagina, por exemplo, que lá no Rio de Janeiro, que onde era a capital do Brasil, os militares tomaram as ruas e expulsaram o imperador e proclamaram a república. Imagina para quem vivia no Amazonas se isso estava fazendo alguma diferença. Para quem vivia no Nordeste. Chegava uma notícia um mês depois dizendo assim, você sabia que o imperador não é mais do Brasil? Que o Brasil não é mais império? Aí ele falou, pois é. Então são coisas que acontecem que muitas vezes provocam um impacto muito superficial, de imediato, mas vai se diluindo, né, vai trazendo seus efeitos a longo prazo. Outros não, outros são imediatos. É aquele choque, é aquele impacto. Então é disso que Kardec fala. E essas mudanças tem horas que são positivas, tem horas que são negativas. Tem males que vêm para o bem e tem aquilo que a gente acha que é bom que vem para o mal, né, Brás? Porque o mal e o bem, para nós, é uma questão de ponto de vista. Para nós, hoje, por exemplo, para muitos, expulsar presidente é bom. Para outros, expulsar presidente é mal. Porque cada um tem seu ponto de vista. Mas e depois que as coisas se consumarem? Como é que será que nós vamos vivenciar essa experiência? Então, esse é um tipo de situação que depende muito do nosso ponto de vista, da posição que nós ocupamos. E continua para nós aqui o texto. Há aquele que conseguir viver o bastante para abranger as duas vertentes da nova fase, perceberá que o novo mundo saiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo mudou. É que com efeito surgiram homens novos, ou melhor, homens regenerados. As ideias levadas pela geração que se extinguiu deram lugar a novas na nova geração que se segue. Então a gente pode dizer assim que quem tem mais de 60 anos, 70 anos, um pouco mais, consegue abarcar, né, um período assim de 50 anos. Por que 50 anos? Porque a partir dos 10 anos que a memória começa a se fixar num jovem, né? Não adianta querer dizer que eu tenho 70 anos e tenho uma visão de 70 anos. Isso não acontece dessa forma. Então é a partir dos 15, dos 20 anos que ele começa a ter uma noção, começa a guardar alguma memória. E dá para perceber claramente, para quem já tem essa idade já mais vivida, dá para perceber como era durante a sua infância, como era conviver com seus avós, com seus bisavós, e como é hoje, em que ele é o avô, ele é o bisavô. E ele fala assim, nossa, naquele tempo era de tal forma e tal, era muito difícil, era muito fácil, ou era muito melhor, ou era muito ruim. Então dá para perceber claramente, nessa nossa vivência, essa evolução. Mas é uma questão pessoal, uma questão de opinião, uma divisão pessoal. Mas para quem começa a analisar uma sociedade inteira, aí sim nós vemos que houve mudanças significativas no modo de viver de um grupo total. A Angelina colocou, atualmente acreditamos que algo positivo vai acontecer. Quem viver verá. Sempre algo positivo vai acontecer porque a lei do progresso diz que isso vai acontecer. A gente fica se perguntando, na verdade, Angelina, por qual caminho que a gente vai encontrar esse futuro melhor. Porque muitas vezes, né, eu lembro que eu comentei com vocês, que para chegarmos numa condição melhor, há a necessidade de destruirmos aquilo que está mal construído. Se a nossa geração tiver que viver essa destruição para perceber a reconstrução,
Somos nós que vamos sofrer as consequências disso. Se essa destruição já aconteceu e nós estamos acompanhando agora essa construção, ótimo, menos mal. Então a lei de destruição mostra exatamente para nós, essa destruição do nosso ponto de vista, nada mais é do que uma transformação. Só que essa transformação muitas vezes provoca em nós ali um certo abalo, uma certa agitação. E continua. É a um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que a humanidade chegou. Aqui Kardec então já passa para essa revelação que os Espíritos nos trazem, mostrando que essas últimas gerações, nesses últimos século e meio, 2 séculos, que nós estamos vivendo já esse período de ascensão da humanidade. Mas ainda assim nós estamos vivendo essa parte dolorosa da destruição. Só que agora as coisas acontecem de um modo muito mais intenso. A Miriam lembrou, né? Por isso a importância da educação dos sentimentos, senão a reconstrução será novamente em bases frágeis. Vai ser tudo feito passionalmente, impulsivamente, e o progresso vai acontecer, só que vai acontecer de uma forma muito mais dolorosa. A Andréa colocou, né? Acredito que deveria ser uma disciplina na escola. Olha, Andréa, a gente lembra que essa parte acadêmica, ela vem sofrendo reformas constantes. Claro que os técnicos da pedagogia, né, do magistério, que trabalham com essa mudança de currículo, eles fazem baseados em critérios técnicos, não em critérios morais. Eles não estão preocupados em fazer pessoas boas. Eles estão preocupados em fazer bons profissionais, pessoas com bom conhecimento. Nós tivemos, por exemplo, né, eu tenho 47 anos, e voltando um pouco no tempo, eu lembro da época da escola, quando nós tínhamos educação moral e cívica, tínhamos organização social de política brasileira. Mas eram 2 propostas que eram apresentadas visando uma certa doutrinação do sistema político daquela época, ditadura militar e coisa e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, escola de francês, eu não cheguei a pegar essa época, Marcelo, mas havia francês na escola. Então nós tínhamos assim propostas. Eu lembro que na educação moral e cívica, nós fazíamos jograis para estudar virtudes e defeitos, nós fazíamos trabalhos de uma visão moral. Eu estudei em escola de padres, né? Então nós tínhamos aula de religião que visava também essa parte moral, mas era assim muito mais doutrinação do que esclarecimento. Mas era uma proposta. Então a gente lembra que a cada geração as escolas vão apresentando modelos para tentar fazer com que o aluno saia com a melhor formação possível. Essa melhor formação é no campo intelectual e também no campo moral. Dudu lembrou de aula de grego e latim também, quer dizer, são ideias que já foram ultrapassadas. Qual o sentido de hoje você estudar grego e latim? É uma questão de cultura? Sem dúvida nenhuma. Mas em termos de praticidade para as gerações atuais, para que eles vão querer saber grego e latim? O que é uma pena, né? Porque a gente poderia ter espaço para tudo. Mas o próprio dinamismo que nós temos no mundo atual não permite que se perca, entre aspas, se perca tempo com isso. Que eles chamam até mesmo de cultura inútil. Porque hoje, para que você vai usar isso? O que interessa hoje é você ter uma formação profissional para ter mercado de trabalho, para ter um bom salário, para você viajar. É a ideia que você tem hoje, né? Então, de época em época, esse currículo das escolas vão se adaptando às gerações atuais. E tudo pelo celular, né? Também, né, Angelina? Que acabou de acessar pelo celular também. Bom dia, Regina. E continua. Então, é um desses períodos de transformação, ou se preferirem de crescimento moral, que a humanidade chegou. Da adolescência, ela passa à idade viril. O passado já não é suficiente às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se contenta mais com as ilusões e artifícios. Faltam à sua razão amadurecida alimentos mais substanciosos. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corporal é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulhe o olhar no passado e no futuro, a fim de que neles
a fim de neles descobrir o mistério de sua existência e adquirir uma confiança consoladora. Aqui a gente faz uma comparação de ideias, né, que hoje nós encontramos, que existe uma necessidade muito grande das pessoas de buscarem, através de filosofias, de práticas, aquilo que é chamado de paz interior. No passado não tinha tempo para isso, as pessoas até queriam uma vida melhor, mas tinham que sobreviver às duras custas. Naquela dificuldade, de falta de trabalho, uma agricultura precária, uma industrialização muito atrasada, enfim, todas as dificuldades. Depois que se estabeleceu essa parte material, começaram a pensar um pouco mais em termos de modo de viver e de qualidade de vida. Então hoje nós percebemos que nessa nossa geração existe uma preocupação muito grande, né, em yoga, em terapias alternativas, em mudança de mentalidade, as pessoas buscando um modo de viver mais tranquilo, mais equilibrado, se espiritualizando mais ainda, essa busca religiosa muito grande, mudança na alimentação, mudança nos hábitos, mudança no modo de pensar. Isso tudo é uma característica exatamente dessa nova fase, de tentar encontrar uma melhor qualidade de vida. Porque materialmente, pelo menos na teoria, nós já encontramos aquilo que tem de melhor. Embora não esteja acessível a todos os grupos, né, a todas as sociedades. O Nelson colocou, né, aqui no Rio também, né, o Arauto, o Robalto, né, uma feira Cari, onde se vendiam peças de automóveis roubados e que já estavam fora de linha. Não sei se existe ainda, mas durou muito tempo. Se alguém vende é porque alguém compra, né? Exatamente essa lei da oferta e procura é assim também. A gente vê aqui em São Paulo também, né, de camelôs, de vendedores ambulantes. A crise social fez com que as pessoas se virassem. Então há aqueles que compram, há aqueles que vendem, mas todo mundo percebe que não é isso. As pessoas queriam uma estabilidade. Todo mundo queria um bom emprego, ter ali uma boa qualidade de vida, para poder desfrutar de tudo isso. Então, na verdade, são forçadas a essas situações mais constrangedoras, mais dolorosas, mas intimamente desejam uma vida melhor. Então isso já é para nós algo positivo. Já não há mais aquela acomodação. Elas vivem aquela experiência, mas constrangidas de terem que passar por isso. Então mostra claramente que essa nova fase, que até mesmo, né, aqueles que são os astrólogos, que gostam dessa parte de astrologia, falam dessa nova era, a era de Aquário. O que é a era de Aquário dentro da astrologia? Né? Isso, claro, não tem nenhuma fundamentação científica, mas a gente percebe que essa ideia de transformação do mundo é algo que se encontra permeado no mundo todo. Várias filosofias, vários livros sagrados, né, religiosos, também falam dessas mudanças. Então o que é essa era de Aquário? Era de tecnologia e era de espiritualização. Olha que coincidência. O que nós estamos vendo agora a partir dessa visão que a doutrina espírita nos proporciona? Um grande avanço tecnológico e uma busca espiritual incessante. E é exatamente essa realidade que a doutrina espírita vem desvendar. Obrigado, Cindizinho. E continua. Tá. Quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e as suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre um novo caminho à humanidade e lhe desvenda os horizontes do infinito. Né? Isso aqui a gente tem comentado já há algum tempo. Lembra aquele estudo que a gente falou sobre o porquê da doutrina espírita para cada um de nós? E aí então alguns observam a doutrina espírita, que você pergunta assim, escuta, o que é o espiritismo? Ah, é conversar com o espírito. O que é o espiritismo? Ah, é cura espiritual. É conversar com o fantasma. É isso e aquilo. Quer dizer, todo mundo prestando atenção nos fenômenos que são estudados por esse aspecto científico da doutrina espírita. Mas para o espírita que estuda, o que é a doutrina espírita? É uma filosofia que tem uma proposta de revolucionar moralmente o indivíduo. Porque ele começa a entender, a partir dos fenômenos, a sua realidade espiritual, e em virtude dessa descoberta, dessa revelação, ele começa a mudar o seu modo de viver. Então a gente vê que a doutrina espírita não é mais, até trouxe para vocês aquela comparação de colocar a doutrina espírita como uma grande montanha, com todo o seu conteúdo.
E aí cada indivíduo que anda por essa montanha só vai conhecer aquele caminho. Então se ele caminha, se ele se aproximou da doutrina espírita, de um modo geral as pessoas se aproximam pela necessidade. Então um se aproximou porque precisava de uma cirurgia espiritual. Então para ele a doutrina espírita pode ser maravilhosa ou frustrante, tendo como ponto fundamental as cirurgias espirituais. O outro porque assistiu um filme de Chico Xavier. Doutrina espírita se resume na psicografia do Chico. Outro se leu alguma coisa sobre fantasmas. Ele acredita que a doutrina espírita é o estudo de fantasmas. Outro frequenta o centro espírita e ele trabalha em um grupo de estudos. Ele acha que a doutrina espírita se resume em estudar. Apenas estudar. E aí então a gente começa a perder exatamente a dimensão, a ideia do que é exatamente a doutrina, a partir do seu conjunto. Uma filosofia profunda que veio revolucionar moralmente o nosso planeta, a partir da transformação individual. E todos os caminhos que são analisados são válidos. Cada um que está vivendo aquele aspecto específico, ele está dizendo uma verdade. Só que é uma verdade incompleta. Ele está vendo somente aquilo. É como se fosse alguém viajando para um país desconhecido. Vamos supor aqui que a gente fez um sorteio e todo mundo foi sorteado, claro, um sorteio generoso. E nós vamos então fazer uma viagem para, deixa eu ver aqui, um país bem diferente da nossa cultura. Nós vamos então para a Croácia, pronto. Chegando na Croácia, um lugar um pouco tumultuado pelos problemas políticos e sociais que tem lá, mas quando a gente vai para a Croácia, todo mundo vai para lá. Aí chega no aeroporto, todo mundo se abraça, e a gente fala assim, ó, pessoal, daqui uma semana a gente volta a se encontrar. Divirtam-se, cada um vai para um lado. Um vai para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, um fica no centro, outro vai para um lugar nobre, outro vai para um lugar um pouco mais pobre, um lugar mais pacífico, um outro lugar mais tumultuado, um lugar para a montanha, outro para o litoral, e uma semana depois todo mundo se encontra. E aí a gente senta e começa a fazer aquela mesa redonda. E aí, como é a Croácia para você? Ah, onde eu estava era assim, 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 assim. O outro vai dizer a mesma coisa. Todos nós estamos dizendo a verdade. Mas a Croácia se resume no nosso ponto de vista? Obviamente que não. Porque nós analisamos aquele lugar e aquela experiência, aquelas pessoas com que nós conversamos. Mas de modo geral, a Croácia ela tem um conjunto de valores, de eventos, de questões geográficas, sociais e tudo mais, culturais, que acabam se diferenciando de uma região para outra. Então a doutrina espírita é a mesma coisa para nós. Quando nós focamos apenas num dos seus pequenos aspectos, nós estamos vivenciando a doutrina espírita. Mas muito aquém do que ela pode oferecer em termos de filosofia. Por isso, então, como Kardec coloca, ele diz assim mais uma vez, quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva, ou seja, não o feche, à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre um novo caminho à humanidade e lhe desvenda os horizontes do infinito. Ao iniciá-la nos mistérios do mundo invisível, ou seja, conhecer a realidade do mundo espiritual, ele lhe mostra seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. O homem não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se mostra a ele na sua realidade, despojado dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele como a sucessão dos dias e das noites. Ele sabe que o seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual, não é interrompida pela morte, que ele já viveu, que viverá outra vez e que de tudo que ele adquiriu de perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Ele encontra nas suas existências anteriores a razão do que é hoje em dia e do que o homem se faz hoje, ele pode deduzir o que será um dia. Então a gente olha para o passado,
Comece a entender o nosso presente. Analise o nosso presente e já começamos a projetar o que vai ser o nosso futuro. Que tipo de pessoa nós seremos futuramente, a partir das nossas virtudes e dos nossos vícios. Não falamos economicamente, porque aí já é uma questão de experiência necessária para cada indivíduo. Eu não posso dizer que a partir da vivência que eu tenho hoje, eu vou ter uma vida rica no futuro, materialmente rica. Nós falamos de evolução espiritual, onde nós falamos de intelecto, onde nós falamos de valores. A partir daquilo que nós vivemos hoje, já é possível observar o futuro. Como, por exemplo, a gente olha, hoje pela manhã, assistindo aos telejornais aqui em São Paulo, vimos ali algumas regiões da cidade, onde é tomada por camelôs, por ambulantes e também por pessoas que praticam crimes, de furtos, de agressão e tudo mais. E aí então, assim como também é possível analisar, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma grande cidade que também tem grandes problemas sociais, quando nós começamos a ver os conflitos nas comunidades cariocas. E aí então nós analisamos qual é o futuro que esses indivíduos vão ter. Esses que são os responsáveis por todos esses problemas. E não apenas dentro dos círculos mais humildes, mas também na alta sociedade, também nos círculos administrativos. Olhamos para Brasília hoje e começamos a pensar qual será o futuro desses indivíduos, sem fazer julgamento. Mas nós percebemos que, pelos seus valores, pelas suas práticas, pelos seus interesses, no futuro eles serão pessoas generosas ou serão pessoas que passarão por dificuldades em virtude das expiações que terão que sofrer. Então nós podemos fazer uma análise observando algumas dessas personalidades, mas fazendo também uma própria autoanálise. O que seremos nós a partir daquilo que nós nos mostramos hoje? E essa visão que nós podemos ter, essas projeções para o futuro, essa análise do passado, do presente, isso nos é permitido por esse aspecto filosófico que a doutrina espírita nos proporciona. Analisarmos individualmente, analisar a sociedade como um todo, observar o passado da nossa sociedade, o futuro da nossa sociedade, começar a imaginar como será. Perceber todos esses movimentos de espíritos missionários, de grandes revoluções sociais e morais. Todo esse conjunto nos é permitido pela doutrina espírita sem pensarmos em milagres. Como será o futuro da humanidade? As estrelas vão cair, os rios vão virar sangue, vai acontecer tal coisa, os cavaleiros do Apocalipse vão surgir, os mortos vão se levantar. Esse tipo de fantasia já não faz parte mais da nossa visão, nem se torna mais um objeto de fé. Mas a nossa racionalidade nos permite fazer uma análise cuidadosa da realidade que a gente vive. E a partir desses elementos, a reencarnação, lei de causa e efeito, provas e expiações, transição planetária, tudo isso para nós nos dá ferramentas importantes para podermos fazer essa análise mais global da situação que a gente está vivendo. E continua, para a gente poder fechar. Deixa eu correr aqui. Só um instantinho. Espera lá. A Moriarty de Dona Ivone, está certo, então, autor espiritual. O primeiro parágrafo dedica à juventude espírita do Brasil. É uma psicografia? Coloca o autor espiritual, Angelina, por favor. A Moriarty, psicografia da Dona Ivone. Agora, quem é o espírito? Só para a gente poder confirmar. Deixa eu ver rapidamente aqui, peraí que eu me perdi onde eu estava. Só um instantinho, pessoal, que eu me perdi aqui. Achei já, tá. Aqui, papapá. Muito bem. Deixa eu ver aqui agora o item número 13. Tá, o item número 13 agora é um pouco longo, então eu vou deixar para a gente dar continuidade depois no nosso próximo estudo. Né? Mas o que a gente deu para ver até agora, então, a partir dessa nossa análise, estamos vendo então os sinais dos tempos. Vemos ali movimentos importantes dentro do campo moral, agora dentro do campo moral, para forçar a essa grande mudança. Quando se força uma mudança, nós naturalmente encontramos resistências. Essa resistência se dá exatamente por aqueles que não desejam mudar suas condutas. Porque se o mundo
Se o mundo muda para uma condição mais evoluída, para uma condição melhor, e há aquele indivíduo que não deseja essa mudança, naturalmente ele entrará em choque com esse movimento global que vem acontecendo. E esse choque vai fazer com que ele ou aceite essa mudança, mesmo a contragosto, ou seja, depois então, conduzido através desse expurgo que vem acontecendo, através dessa grande mudança, a viver num ambiente compatível com a sua natureza. Então é por isso que nós temos, né, quando se fala sobre exílio, quando se fala sobre novas gerações, sobre, não vou dizer expulsão, mas vamos dizer, ser o exílio mesmo, né, a expressão correta. Ele vai ficar exilado temporariamente desse ambiente, porque ele é um espírito que já evoluiu intelectualmente. Então, moralmente, ele precisa desse reajuste. A partir do momento em que ele se reajusta, se torna compatível, ele volta para esse ambiente natural onde ele se encontra. Então ele faz ali, vamos dizer assim, aquela aula de recuperação, e a partir do momento em que ele recuperou aquilo que ele perdeu, ele dá continuidade junto com a turma com que ele seguia na sua evolução. Então isso aconteceu, como Kardec vai lembrar, no passado do nosso planeta, quando outras gerações vieram para cá. Isso vem acontecendo agora, quanto gerações mais evoluídas vêm para cá, não mais agora a título de expiação, mas a título de missão, para ajudar no nosso progresso. Teremos ali então espíritos ocupando cargos de intelectuais, de filósofos, de líderes religiosos, líderes sociais, líderes científicos, acadêmicos, promovendo grandes mudanças no nosso mundo. Alguns já estão despontando, que nós vemos hoje trazendo propostas diferentes do passado. Outros estão em vias de formação para ajudarem nessa transformação. E outros estão planejando as suas encarnações ainda. Mas então essa revelação que é trazida para nós, mais uma vez, é uma revelação. Você não tem como comprovar isso. Quem é o espírito evoluído que está vindo? De onde ele vem? Me prova que ele veio de lá. Isso não é possível. Mas a título de revelação nós vemos a possibilidade e a importância dessa colaboração nesse processo de transformação pelo qual nós estamos passando. Então, para nós, ficamos assim, estamos nesse processo de avaliação dessas grandes mudanças e fazendo também a nossa